Calma, calma o coração. Antes de querer me xingar, eu não vou falar mal do Soares, então presta atenção no vídeo. Wagner Romero falando de Grêmio e nada mais, e o assunto, na verdade, é Felipe Carbajo. Nos últimos dias, o Felipe Carbajo tem sido alvo aí de algumas especulações, supostos interesses aí de clubes do México, né? Mais precisamente do León do México, que estava aí até disputando o Mundial da FIFA, que foi o clube que disputou com o Grêmio a contratação dele no início desse ano, e é meio que unânime nas redes sociais de que o Felipe Carbajo precisa ser vendido, né? Muita gente falando muito mal do jogador, né? E a gente precisa também elencar um pouco os fatores que podem ter levado a essa expectativa toda criada em cima do Felipe Carbajo, né? Em primeiro lugar, óbvio, o fato de ele ter sido o melhor jogador do Campeonato Uruguaio. Isso é óbvio, por mais que não seja um campeonato super difícil, super disputado, né? Acredito até que dentro aqui do continente americano como um todo, a Liga Brasileira é óbvio a mais forte. Em segundo, para mim, vem a Liga do México. E depois há um equilíbrio ali, a Liga Argentina em terceiro, talvez a Major League Soccer em quarto. Mas o Uruguai está ali disputando. Esse top 5 aí das Ligas das Américas não é uma super liga forte, mas né, o Carbajo foi o melhor jogador do campeonato. E aí isso já cria, óbvio, uma expectativa. Em segundo lugar está o fato de que o Grêmio pagou uma quantia considerável pelo Carbajo, foi algo em torno dos 3 milhões e meio de dólares, né? Teve uma novelinha ali para contratação também, então isso também gera uma alta expectativa, né? Em terceiro lugar, as atuações do Carbajo com a camisa do Grêmio, né, fazem com que a torcida fique bastante desconfiada. Realmente o Carbajo, se a gente for analisar todos os jogos dele no ano, a gente não consegue elencar 5 jogos onde tu crava que o Carbajo foi bem. Também para completar isso, né, para contrapor isso, o Carbajo jogou praticamente mais de 90% da temporada fora da sua posição ideal. Como eu já falei no vídeo dos aprovados do Grêmio, de quem aprovou, quem reprovou, o Carbajo, se tu pega os vídeos dele jogando pelo Nacional, ele claramente é um jogador, ele é um segundo volante ou um terceiro jogador de meio campo, e aqui no Grêmio ele jogou a maioria das vezes como primeiro, né? Então ele é um cara que não tem pegada para marcação, ele é um cara que joga com a bola nos pés, e realmente sentiu muita dificuldade jogando nessa função. O próprio Carbajo, em entrevistas para as rádios uruguaias, TV Uruguaia, ele deu uma logo que chegou no Grêmio, durante o Campeonato Gaúcho ainda, e deu uma agora, quando acabou a temporada, falou que ele tem tido e teve, e talvez ainda esteja tendo muita dificuldade de se adaptar ao futebol brasileiro. Citou que aqui no Brasil os times jogam muito para ataque, que o jogador tem pouco tempo para pensar o jogo, ou seja, ele tem que dominar, já saber o que vai fazer e largar a bola. Aqui no Uruguai ele estava mais acostumado a pegar a bola, dar 2, 3 toques na bola e dar prosseguimento à jogada, ter mais contato com a bola. Talvez por isso o Carbajo, quando mais novo, quando teve a oportunidade de jogar na Europa, acabou não dando certo e voltando para o Uruguai. Porque assim, na Europa, o futebol também é muito rápido, né? Mais rápido até do que é jogado aqui no Brasil. Então ele deve ter tido essa dificuldade lá também. Voltou para o Uruguai, jogando um jogo mais cadenciado, acabou se dando bem e foi eleito, então, o melhor jogador do Campeonato Uruguaio. Para mim também pesa muito as declarações do Luis Soares. E aqui vou situar vocês nessas declarações. O Luis Soares ele deu 3 entrevistas para fora de veículos do Grêmio durante a temporada. Ele deu uma entrevista para Placar, ele deu uma entrevista pro Bola da Vez da ESPN, e agora, quando já estava terminando a temporada, ele deu uma entrevista para o Duda Garbi. Na primeira entrevista dele, para Placar, se não me engano, não, na verdade, na segunda entrevista pro Bola da Vez da ESPN, que o Lugano participou e tal, ele foi perguntado com as impressões que ele tinha do futebol brasileiro, se ele achou que o futebol brasileiro era melhor ou pior do que ele achava. E ele falou que ele se surpreendeu que o nível do futebol brasileiro era mais alto do que ele imaginava. Falou que todos os clubes
todos os times tinham jogadores ali que individualmente eram muito bons jogadores, todo mundo tinha ali 2, 3 jogadores de extrema que desequilibravam o jogo. Ele até cita que o Grêmio só tinha um, que era o Ferreirinha, né? E ele falou então que ele acabou achando que o nível do futebol brasileiro era até mais alto do que o que ele achava. E falando sobre isso, aí eu volto na entrevista de apresentação do Soares, onde ele foi perguntado pelo Felipe Carbajo sobre o fato dele estar vindo para o Grêmio, o Carbajo já ter sido apresentado, o que se esperava dele e tal. Que se falou muito também de uma relação muito próxima dos dois, que o Soares cuidava muito do Carbajo lá no Nacional, né? E o Soares falou sobre as qualidades do Felipe Carbajo e falou: Carbajo é um jogador que estava sobrando no futebol uruguaio, não tinha mais por que ele estar lá e que provavelmente não duraria um ano no futebol brasileiro porque ele também ia sobrar no Brasil. E o que a gente viu não foi isso. A gente viu um Carbajo tendo muitas dificuldades de jogar no futebol brasileiro. Não vou dizer que ele foi mal, mas ele foi bem abaixo do que se esperava. Minha opinião sobre o Carbajo, eu acho que assim como aconteceu com o Vila Sante, que teve muitas dificuldades também na sua chegada aqui no Brasil, vale a pena esperar, certo? Eu esperaria para o Carbajo, mas também gostaria de ver ele atuando numa posição mais próxima do que ele está acostumado a atuar. Não vou me surpreender do Grêmio vender, porque o Grêmio precisa de dinheiro, né? Então, mas eu ainda acho que o Carbajo merece sim um voto de confiança para a próxima temporada, mais adaptado, mais sabendo do que o futebol brasileiro mostra para ele, né? Porque ele pode aí, então, mais adaptado, mostrar um melhor futebol. E fica para mim bem claro aí que o Luis Soares subestimou sim o Campeonato Brasileiro. Achou o nível do jogo mais alto e falou que o Carbajo ia sobrar aqui, mas ele não sobrou. Wagner Romero falando de Grêmio, nada mais, feito.